Eu nem sei orar. Meu amado, entre você e Deus, abra o seu coração e fale com Ele. É importante que você possa entregar sua família nele. Então eu quero te convidar, você que puder se dispor, de colocar de pé mais um instante, em nome de Jesus Cristo, em referência a Deus, em nome de Jesus, que você possa pedir a Deus que Ele possa falar com você através desta palavra. Talvez você é aquele que veio para a igreja hoje, com cara de quem está bem, sorriu quando entrou, mas verdadeiramente o seu coração está entristecido por aquilo que você tem vivido. Talvez o seu coração esteja entristecido por aquilo que você tem passado na sua casa. Talvez a resposta quando eu perguntei sobre o seu marido, sobre a sua mulher, foi algo triste porque você falou, não foi bom. Mas hoje o Senhor muda a história da sua família em nome de Jesus, meu amado. Eu quero te convidar você a orar, a ter o costume de orar e falar, Senhor, está aqui, o Senhor sabe do meu coração. Fala comigo, Senhor, através da sua palavra, da sua ministração. Porque eu sei que o Senhor é aquele que tem respostas. Feche os seus olhos, meus amados, vamos orar. É importante que você ore no seu lugar e peça a Deus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós gostaríamos de chegar à sua presença, Senhor. Nós queremos já te louvar, Senhor, em nome de Jesus, mais esta manhã. Pedir que o Senhor venha agora tomar o seu culto, a sua palavra. Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor já possa agora nos ministrar cada coração. Mas que acima de tudo, o Senhor possa já nos visitar, Senhor. Visita, Senhor, agora o nosso coração, a nossa mente. Porque o Senhor sabe aquilo que nós temos passado na nossa casa, Senhor. Palavras de destruição, de falta. Palavras de separação, palavras de coisas que não são de acordo com a sua vontade. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha selar cada família aqui reunida. Senhor, sela as nossas casas, sela as nossas famílias, sela aqueles que amamos, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que nem eu, nem ninguém aqui está sozinho, porque o Senhor é aquele que se faz presente sobre cada um de nós. Pedimos que o Senhor venha visitar cada coração, cada mente, para que possamos ser cheios do seu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco tremendamente através da sua palavra. Que os anjos ministradores do Senhor, que o seu Espírito Santo possa já agora tocar cada um de nós, ministrar de acordo com a sua vontade. Senhor, coloca os seus anjos sobre esse tabernáculo que é teu, sobre esta casa que é tua, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agora, que o Senhor venha repreender todo o mal. Nós repreendemos todo espírito contrário a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, nós já repreendemos todo espírito contrário, não no nosso nome, não no nome do homem, mas no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor possa pôr para fora desta igreja tudo aquilo que é contrário a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mas que seja selado diante da sua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Derrama, Senhor, da sua paz, derrama do seu entendimento. Venha, Senhor, nos visitando, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, também aqueles que amamos. Visita, Senhor, nossos maridos, nossas mulheres. Visita, Senhor, os nossos filhos. Quem sabe que estão por aí, Senhor, vivendo dificuldades, em drogas, em bebidas. Filhos que estão aí vivendo, Pai, na prostituição. Senhor, em nome de Jesus, filhos que estão encarcerados. Senhor, visita cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Vem selando com o seu bálsamo, Senhor. Pai, usa-nos, Senhor, debaixo da sua graça, para que possam ser alcançados de acordo com a sua vontade. Pai, sela os nossos lares, sela os nossos empregos. Abençoa, Senhor, as empresas que trabalhamos e abra portas àqueles que necessitam, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor venha com a sua graça, com a sua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, agora perdão por nossos pecados, por nossas falhas. Entregamos, Pai, o que temos, o que somos no Senhor, e declaramos, Senhor, que nós vamos perdoar esta manhã aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm nos machucado, Senhor. Em nome de Jesus, nós já liberamos o perdão mais esta manhã. Pai, que não possamos ter aprisionado na mágoa, naquilo que aconteceu sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agora, sela com bálsamo de paz a sua casa, sela com bálsamo de paz cada um de nós, para que possamos ser cheios do seu Espírito Santo. Em tudo nós te pedimos, nós agradecemos e o louvamos,
Nós te adoramos, Senhor, mais esta manhã. E em tudo declaramos que o Senhor é o único Senhor de nossas casas e de nossas famílias. Declaramos, Pai, que nós e nossas famílias serviremos ao Senhor com graça, com alegria e com paz. E voltaremos, Pai, ao primeiro amor, naquilo que é o desejo do Senhor sobre cada um de nós. Em tudo nós te pedimos, nós o agradecemos e o louvamos. Nós o adoramos e em tudo te pedimos, em nome do Pai, do Filho, em nome do seu maravilhoso Espírito Santo do Senhor. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. A Ele toda a glória, todo o poder e toda a autoridade. Em nome de Jesus. Pode se assentar, meu amado, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Hoje a festa nos céus. Hoje há um tempo novo diante do Senhor. Tempo de batismo, tempo de novas conversões. Meu amado, você que está aqui hoje, de repente você tem o desejo de se batizar também. Entenda uma coisa, hoje nós fomos ministrados pela manhã, sobre o batismo e da importância do batismo. Eu não sei se alguns de vocês sabem disso, mas sem o batismo não há salvação. Talvez você esteja levando o batismo como algo não muito importante. Talvez você esteja pensando, pastor, o que é o batismo da igreja? Eu ouço falar, vou na igreja, faço batismo e tal. O batismo é uma aliança com Deus. Não há salvação sem o seu batismo. Então, em nome de Jesus, você que ainda não é batizado, que você que não vai batizar hoje, coloque no seu coração, busque saber sobre o batismo, No final do culto nós vamos estar por aqui, eu, pastor Carlão, pessoal, você que ainda quer se batizar, fale conosco em nome de Jesus Cristo, meu amado. É muito importante o seu selo com Deus. Quando nós somos batizados, nós recebemos o quê? Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então é importante isso, até Jesus, quando foi batizado, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Então é importante você saber disso. E de repente você está caminhando sozinho, meu amado. Talvez você está indo aí em situações no seu trabalho, na sua casa, vivendo situações de dificuldade em alguma área da sua vida, você nem está entendendo nada, falando, nem sei o que está acontecendo. Você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, você que não é batizado ainda, depois do culto a gente vai batizar algumas pessoas, já deram um nome aí. Se você ainda tem o desejo, no seu coração, não deixe de falar conosco, com um dos obreiros, com os diáconos aí. Não fique de fora desse momento tão importante na nossa vida com Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. A gente vai começar a ministrar a palavra de hoje, eu não vou demorar muito, tá? Hoje é culto ceia, Temos batismo. A Nath está com fome já ali, já está olhando, tipo... Brincadeira, gente. Não sei se ela está com fome ainda, mas ela está assim, ó. Vamos abrir a nossa palavra de Deus hoje no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, Mateus 9. Essa é uma passagem que eu gosto bastante dela também. A gente já foi ministrado sobre ela. Sei que Deus vai falar com você também através dela hoje. É tão difícil quando a gente projeta sonhos, E a gente almeja algo, e Deus nos presenteia com algo que parece ser bom, e as coisas parecem ser boas, parece que vai andando bem, mas o problema é que muitas das vezes as coisas não são da maneira que nós desejamos, não é verdade? E a verdade é que muitos de nós aqui, talvez temos vivido momentos de dificuldade na nossa casa, no nosso trabalho, pessoas tendo dificuldade até para arrumar um trabalho, outros que trabalham em empresas, e as empresas têm passado por dificuldades, e talvez seja desesperançoso. E a verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios problemas. Alguns enfermos, Mas nós sabemos que tem um Jesus que tem poder para todas as coisas. Amém, igreja? E nós sabemos que esse Jesus, nós vamos falar um pouquinho dele hoje, daquilo que ele faz, daquilo que ele fez, E eu queria entrar nessa palavra de hoje, lá no Evangelho de Mateus 9, 18. E fala sobre um pedido de um chefe, E a palavra de Deus diz assim, olha. Enquanto estas coisas lhe diziam, eis que um chefe aproximou-se e adorou a Jesus e disse, a minha filha, o quê? Faleceu agora? Mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Sabe a primeira coisa que Deus tocou no meu coração quando eu vi essa passagem? Eu fiquei pensando, eu falei, aquele chefe desesperado, precisava de Jesus em algo. Quem aqui tem filhos? Não sei, alguns talvez não tenham, alguns são jovens ainda. Mas quem tem filhos aqui vai saber, a Jana logo, o Alf vai saber do que eu estou falando.
Não é? Em nome de Jesus, a Pâmela, o Fábio. Eu sei que em nome de Jesus, aí o ano que vem, né? Essas crianças vão estar tudo aqui na igreja, aqui, e com a gente, em nome de Jesus. E eles vão saber do que eu estou falando hoje, né? E quem aí, você que está aí também esperando, meu amado, fique atento que Deus vai abrir o ventre aí de muita gente. Vamos fazer filho aí, gente, para a igreja crescer, né? Em nome de Jesus, vamos orar aí, hein? Pastor, não tem ninguém, vamos orar para casar logo, né? Em nome de Jesus, Deus vai prover esse varão aí, em nome de Jesus, né? Então, meu amado, a gente começa a perceber a história de um homem que desesperadamente foi até Jesus, porque a sua filha havia o quê? Existe um velho ditado, né? Minha mãe falava isso quando eu era muito criança, minha mãe nunca foi convertida. E ela falava assim, só não dá jeito pra... a mãe de vocês falava também, né? Já vi que a mãe de vocês também falavam isso, né? Falava, não dá jeito pra morte, né? E eu fico pensando no desespero daquele chefe que pensou, uau, a minha filha já morreu. E talvez você esteja aqui hoje na igreja, e você talvez algum dia tenha sonhado algo perante o Senhor. E Deus até demonstrou se cumprir algo na sua vida, na sua história. Mas o problema não está quando Deus nos dá algo. O problema está quando nós perdemos algo que Deus nos deu. E isso pode ser o seu sonho, da sua história, da sua vida. Quantos de nós aqui almejávamos algo, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu pensava que eu ia um dia ser um médico, um bombeiro, alguém, não é? E nunca estudei. Deus também nunca me deu. Mas também eu nunca quis estudar, só queria ser, entendeu? Então, às vezes, nós almejamos algo de Deus, mas nós não queremos dar a Deus aquilo que é dele. Assim é na nossa vida cristã, assim é na nossa história, não é? A gente deseja algo, quer muito no nosso coração. Às vezes até parece que nós vamos conquistar, mas de repente tudo se acaba. Eu fico imaginando que a maior alegria daquele homem devia ser a vida do seu filho. E de repente ele se depara com uma história triste, que ele fala assim, ó, o seu filho faleceu. Eu queria perguntar para você, quantos de nós aqui agradecemos a Deus pelos nossos filhos? Quantas vezes essa semana você agradeceu pela vida do seu filho? Será que nós pedimos a Deus somente as coisas que nós desejamos no nosso coração, mas esquecemos de agradecer por tudo aquilo que Ele tem nos dado? Será que você pediu a Deus para que Ele melhorasse a sua vida financeira, mas esqueceu de agradecer a Deus pelo seu armário estar cheio da sua provisão? Será que você reclamou da enfermidade de alguém, mas esqueceu de agradecer pela saúde dos seus filhos, pela sua saúde? Será que você murmurou porque a sua empresa não vendeu aquilo que deveria vender, mas esqueceu de agradecer a Deus por você ter a empresa, as portas abertas ainda, que possa gerar um emprego para você e também para outras pessoas, para outras famílias poderem ter o seu sustento? Nós não vamos somente falar daquilo que Deus tem para nos dar, mas nós temos que falar também daquilo que nós temos que agradecer a Deus por o que Ele tem nos dado. Esse momento talvez seja um momento de mais dor na vida daquele homem. Mas posso te falar uma coisa interessante na vida desse chefe? Ele podia ter ficado lá velando a vida do seu corpo, o corpo do seu filho, não podia? Que era o seu bem mais precioso. Mas o que ele fez? Quem sabe o que ele fez aí? O que ele fez? O que ele fez quando o seu filho morreu? Ele foi até Jesus. O maior sonho que um homem poderia ter se acabou. Porém, ele sabia onde ia. E ele foi aos pés de Jesus. Quantos de nós, diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, talvez seja em alguma área, né? Talvez na área do trabalho, na área do relacionamento, na área da saúde, nós nos rendemos a chorar, e não buscamos aquele que deveríamos buscar. Quantas das vezes nós precisamos desse Jesus? Não entendemos aonde buscá-lo. Nós não entendemos o quanto nós temos que ter vida com Ele. Está falhando o microfone, não? Glória a Deus, aleluia. Vamos tocar o microfone, porque com Jesus não tem falha. Fala aí, Elifinha, né? Glória a Deus, aleluia. Aí, agora vai, hein? Agora vai. Então, na verdade, é que esse homem sabia onde ele ia encontrar a resposta para aquilo que ele precisava em Jesus. Mas eu queria fazer uma pergunta para você hoje. O que você precisa de Jesus?
Qual é a área em que você tem se sentido entristecido? Porque você não tem conquistado. Se você tivesse que entregar algo a Jesus hoje, aquele homem foi a Jesus e disse, Jesus, meu filho morreu. Se você tivesse que entregar algo em Jesus hoje, o que tem entristecido como entristeceu aquele homem? Existem pessoas que estão na igreja, meu amado, e você entra sentando ali, eu sempre falo isso aqui na igreja. A pessoa te beija, te abraça, você entra ali, o obreiro te abraça, é bem-vindo, né? Eu te amo em Cristo Jesus, te abraça, todo feliz, né? Assim, quem é que recebeu um abraço quando entrou ali? Entrou, alguém te cumprimentou, te deu um beijo. Oi, querido, não é? Você, oi, glória a Deus, aleluia, estou com saudade de você, que tempo que eu não te vejo, não é assim? Não é bom a gente receber esse abraço caloroso e alguém falar que se importa, que é legal que você está aí? Mas o problema é que muitas das vezes a gente não está bem coisa nenhuma, né? Muitas vezes a gente só tem uma máscara, né, irmão? Sabe? Eu gostei muito do carnaval. Hoje eu não curto mais carnaval, obviamente, porque o carnaval é a festa da carne, né? Mas vocês já repararam uma coisa no carnaval? Hoje não tem tanto, né? O irmão Marcelo sabe disso. Hoje não tem tanto. Mas, antigamente tinha muito o quê? As pessoas colocavam o quê? Quem lembra disso? Os jovens nem lembram mais, que hoje não tem tanto, né? As pessoas colocavam máscaras, não é assim? Para pular carnaval, colocava-se máscara, se fantasiava de alguém, de alguma coisa, não era assim? Quantos de nós entramos para a igreja, entramos por aquelas portas e falamos, está tudo bem, pastor. Glória a Deus, eu estou aqui, senta na cadeira, não é? Mas na verdade está cheio de problema. Na verdade você está sentado na cadeira, mas você está pensando, pô, segunda-feira, como é que vai ser lá na minha casa? Eu nem sei se o mês que vem eu vou ter o alimento, eu nem sei se eu vou arrumar um emprego. Talvez você esteja sentado nessa cadeira e beijou alguém que entrou ali e te deu, né? A paz do Senhor Jesus, e você falou, a paz do Senhor Jesus. Eu te amo, você falou, também te amo em Cristo Jesus. Mas está com o coração destruído. Porque está triste porque perdeu alguém, né, irmã Sandra? A irmã Sandra sabe disso, né? Talvez você entrou pelas portas daquela igreja desesperado. Porque você precisa da cura de alguém ou sua. E você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para você. A verdade é que aquele homem tinha o seu sonho morto naquele momento. E eu queria perguntar para você que desistiu dos seus sonhos, você que está aqui hoje, e um dia sonhou que ia ser algo, talvez você há 10 anos atrás fez planos na sua história. Talvez você esteja sentado aí, você abriu uma empresa, talvez você fez algo e você falou assim, não, eu vou conseguir e tal, e de repente você vê seus sonhos frustrados. De repente você investiu num relacionamento que hoje está morrendo. De repente você investiu num relacionamento, num casamento, não é? E você hoje está sentado na igreja, deu a paz quando você entrou, mas na verdade seu casamento está destruído lá na sua casa. Você é aquele que entrou, sentou no banco, como se tivesse tudo bem, mas na verdade você não está. Sabe? Jesus conhecia a vida daquele chefe antes dele conhecer a Jesus. E ele sabia da filha daquele homem, sabia aquilo que aquele homem desejava. Então a gente começa a palavra de hoje dizendo de um Jesus que diz assim, que aquele homem veio até Jesus e disse, Jesus, vai até a minha filha, porque ele está morto. Quais sonhos você enterrou no meio do caminho? Quantas vezes você desejou algo de Deus, talvez em um relacionamento, talvez em alguém, e foi frustrado por aquilo que alguém fez a você? Quem aqui já foi traído por alguém? Quem aqui já confiou e depois perdeu? Sabe, meu amado, às vezes a gente vem para a igreja e a gente vem como se estivesse bem, mas a gente não está. Porque a gente parece que está bem, mas a nossa casa está destruída, mas aquilo que Deus projetou sobre os nossos sonhos está destruído. É uma vida de fantasia, é como aquele que pula o carnaval, não é? Chega fevereiro, vem um carnaval, você, uhul! Pula no frevo, põe a máscara. Mas quando passa o carnaval, você tem que tirar aquela máscara, porque você não trabalha de máscara, não é assim? Aí você tem que vir para a sua realidade. E é disso que Jesus está falando essa manhã, de realidade, de vida com Deus. Talvez você esteja aqui hoje na igreja, você é uma pessoa que tenha muita fé. Talvez você veio na igreja faz tempo que você conhece a Deus. Talvez você já frequentou uma igreja há 5 anos, há 10 anos, talvez há 20 anos você frequentou uma igreja.
Talvez você foi uma mulher de oração, um homem de oração, alguém que clamava, sabia da presença de Deus. Mas de repente você hoje se encontra sem fé, entristecido naquilo que Deus te prometeu um dia. Sabe, talvez você tinha promessa de Deus, veio para a igreja. Talvez há 10 anos atrás você se batizou, há 20 anos atrás você se batizou, pensou que ia ser uma mulher de Deus. Você falou, você é uma bênção lá na minha casa. Talvez você seja um homem aqui de Deus, falou, não, Deus, eu me batizei porque eu confio no Senhor, eu vou ser referência para minha família. E de repente você, depois de tanto tempo, vê que você não é referência nenhuma. Você vê morrer em você aquilo que você tinha com Deus. Isso entristece o seu coração. Aquele homem estava desesperado por aquilo que ele sabia que Deus poderia fazer, mas estava morto. Aquilo que aos olhos das pessoas estava morto, aos olhos de Jesus havia esperança. Aquilo que estava sendo decretado como o fim daquilo, na verdade, aos olhos de Cristo havia esperança de cura, havia esperança de restauração, de transformação, havia esperança de que algo poderia ser transformado, algo poderia ser mudado. E assim é na nossa história com Deus, a Deus. Quando nós deixamos de ter a nossa vida de qualquer maneira, talvez você abandonou a Deus lá atrás, tinha um sonho, prometeu a Deus, batizou e hoje você está afastado. Eu não estou falando sobre vir para a igreja, eu estou falando sobre ser igreja. Porque talvez você seja um frequentador da igreja, talvez você venha todo domingo no culto. Eu não estou falando sobre vir à igreja, eu estou falando sobre ser. Quantos de nós nos dispersamos da presença de Deus? E a palavra de Deus começa a história de hoje dizendo de um homem que foi buscar a Deus, sabendo que ele tinha poder para isso. E não diz assim, olha, continuando a história, vou ler o 24, olha, eu vou ler de novo o 23, depois o 24. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores, vamos voltar lá atrás, vamos aqui, espera um pouquinho, gente. Vamos ler novamente aqui o 18. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que o chefe se aproximou-se, o adorou e disse, a minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela vive, e assim são sobre os seus sonhos, meus amados. Só que no 23 diz assim, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo o quê? O que eles viram lá na casa do chefe, no 23? Tocadores do quê? E o povo, e o quê? Em alvoroço. E por que tocadores de flauta? Porque aquela mulher havia o quê? Aquela criança havia morrido. Posso te falar uma coisa? Essa palavra é muito dura, mas ela é real. Quando algo dá errado para você, quando o seu casamento é destruído, quando a sua família é destruída, quando você está enfermo, e quando você está desempregado, ou quando você está passando por essa situação que talvez tenha se colocado em você hoje, que te machucou, e talvez você seja aquele que está machucado hoje dentro da igreja, você sentou na cadeira aí, nunca veio na igreja, hoje você veio na igreja aqui, e você sabe que Deus está falando com você aqui nessa palavra. Mas a verdade é que quando Jesus chegou, no pior momento da vida daquele homem, que havia uma morte, e talvez o seu sonho tenha morrido em algum lugar, talvez você há 2 anos desistiu do seu sonho, você tinha um sonho de ser alguém e você desistiu, você confiava em um relacionamento e desistiu, você confiava em alguém e desistiu. Mas a verdade é que quando Jesus chegou naquele momento crucial na vida daquele homem, em que era a resposta daquele homem, naquilo que Jesus queria, Jesus foi até lá, as pessoas estavam fazendo o quê? Tocando flautas. Por quê? Porque as pessoas faziam isso nos enterros. Tocavam flautas. Não é como uma comemoração, mas é como uma celebração aquelas pessoas que haviam morrido. Eu sei que é dura essa palavra, mas quantas pessoas tocam flauta para aquilo que você tem vivido? Talvez você tenha chamado Jesus para a sua história, para a sua vida, queira um renovo com Jesus hoje. Mas entenda uma coisa, sempre vão existir aqueles que tocam a flauta, né, irmão Henrique? Sempre vão existir aqueles que se alegram por você estar desempregado, se alegram por você ter acabado o seu relacionamento, se alegram por você ser uma pessoa desviada da presença de Deus. A maior alegria da pessoa que não é um frequentador da igreja
É quando você que frequenta a igreja é visto em algo errado, e a pessoa fala, tá vendo? Por isso que eu não vou para a igreja. Dá essa pessoa aí, tá vendo? Ela vai para a igreja todo domingo. E aí, na segunda-feira, ele bate na mulher, aqui na casa dele. Na segunda-feira, ele bate na mulher. Aqui na terça-feira, ele xinga o filho dele. Você está entendendo? Aí a pessoa olha e fala, não, você vai para a igreja? É. Aí ele ouve você gritando com seus pais. Lá da casa dele, o vizinho ouve você falando, você não presta, você não sei o quê. Blá, blá. Declarando coisas horríveis sobre a vida da sua família. Falando que seu filho não presta, falando que seu marido não presta. Falando que a sua mulher não é boa, que a sua mulher não vale nada. Falando que seu marido é vagabundo. Você está entendendo? Essas pessoas veem você que vai chegar na sua casa hoje e falam, onde você estava? Você fala, fui na igreja. Talvez seja a primeira vez sua na igreja. Talvez você nem frequenta a igreja. Talvez você veio aqui hoje por causa do batismo. Talvez você veio aqui. Deus está falando com você no seu coração, porque você tem vivido coisas difíceis. Além daquilo que as pessoas veem. Porque uma coisa é aquilo que as pessoas veem, né, irmão? A outra coisa é aquilo que realmente a gente vive da nossa casa. Entende? Então, às vezes, pode estar com a sua casa destruída e fazendo de conta que está tudo bem, é ou não é? Aí, quando as pessoas estiverem na rua, feliz da vida com a sua desgraça. E eu não estou aqui falando contra as pessoas que vivem isso não, tá, meu amado? Porque a gente vai orar por elas também, em nome de Jesus, e as pessoas vão ser transformadas. E aquelas pessoas não estavam ruins, não eram pessoas ruins que estavam tocando flautas, tá? É porque era um costume daquela época, mas era uma celebração, como se fosse uma festa ali com as pessoas, não é? Porque as pessoas que morrem não sofrem mais, não é assim? Inclusive no Japão, né? Não sei se vocês sabem disso, eles têm por costume no Japão, né? De que quando as pessoas nascem, eles choram. E quando as pessoas morrem, eles fazem festa. É o contrário da gente. Porque quando a pessoa nasce, vai viver um monte de coisa difícil ainda, né? Mas quando morre, ela encontra paz na visão, né? É japonesa. Então, é por isso que eles comemoram dessa forma. E aqui a gente começa a ver que as pessoas estavam tocando flautas, porque havia tudo se consumado. Eu queria perguntar para você, onde foi que você enterrou o seu sonho? Eu queria te convidar você a voltar aí, não os que são jovens, né? Mas os que são mais velhos, voltar na sua adolescência, dos seus 15 anos aí na sua mente. Você que é mais velho aí, que tem aí, vai, acima dos 30 aí, né? Você consegue lembrar de quando você tinha 15 anos? Com 14, 15? Como é que era? Você tinha sonhos, não? Você imaginava que você ia ser alguém? Sim ou não? Tem pessoa que você ia fazer algumas coisas, que ia ser alguém especial. Quem aqui achou? Você achou que ia ter um bom casamento, um bom relacionamento, ia dar tudo certo? Você consegue voltar lá atrás no seu coração? Você consegue retroagir a sua mente agora e voltar lá atrás de onde você era? Aquela menininha, jovem ainda, aquele homem, aquele menino jovem, né, garotão, que tinha um monte de sonho, um monte de projeto. O que você pensava de você? A verdade, meu amado, é que ao longo do tempo de nossa vida e de nossa história, muitos de nós abandonamos os nossos sonhos ao meio do caminho. E o motivo da gente abandonar os nossos sonhos são diversos. Talvez seja porque você quis, talvez seja porque você não se sentiu capaz, e talvez seja porque algumas pessoas frustraram os seus sonhos. E frustrar os seus sonhos pode ter sido no seu casamento, pode ser alguma área financeira, alguma área que você almejou em Deus, e de repente você, até ministerialmente, você achou que você ia batizar, e depois você ia ser uma pessoa de Deus. Você falou, vou me batizar nas águas, vou receber o Espírito Santo de Deus, você é uma bênção na minha igreja. Entende? Talvez você está aqui, já batizou há 5 anos, talvez você está há 10 anos batizado, há 20 anos. Quem sabe você se batizou ainda jovem, não é? E aí você falou, não, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou ter uma vida com Deus. Mas de repente, no meio do caminho, no meio do processo, você se desviou. E hoje você está aqui. Olha que interessante, hoje você está aqui na igreja. Olha que você está sentado na casa do Pai, hoje a gente trouxe aqui. Não importa o motivo, não sei se você veio porque você costuma cultuar nessa igreja. Talvez você veio aqui porque hoje era o batismo, talvez você veio aqui prestigiar alguém que você ama. Você sabe da importância do batismo, você está aqui hoje, Deus está falando com você. Olha como Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que hoje você está aqui hoje para ouvir aquilo que Ele tem para você. Você consegue entender o amor de Cristo sobre a sua vida e sobre a sua história? Meu amado, a verdade é que nenhum de nós estamos sozinhos, nem você, nem eu.
Todos nós temos uma história com Cristo Jesus, e Ele tem uma história na sua família, Ele tem uma história na sua saúde, na sua casa, nos seus projetos. A verdade é que outro dia nós pregamos aqui sobre a paz espiritual. Quem lembra aí? Quem estava nessa pregação aí? Quem lembra? Teve um domingo que eu preguei sobre a paz, né, espiritual. E ela é muito importante, né? Eu me lembro que eu peguei a pá, pus ali. Peguei a pá, pus ali. Você lembra dessa pregação? Eu vou pôr ela aqui de novo, tá bom? Quem lembra? Você estava na pregação da pá? Quem estava na pregação da pá aí? Quem estava? Traz a pá para mim, Di, por favor. Traz a pá para a pregação. Tá aqui. Obrigado. Tá aqui. Obrigado, pá. Obrigado. Desculpa, bati a pá. A pá. A pá representa muitas coisas. Muitos sonhos são frustrados através dela, né, irmã Sandra? A pá é algo duro, porque muitas das vezes ela serve para que nós enterramos as pessoas. Mas também ela é algo duro quando nós não observemos a pá espiritual que nós carregamos. Aonde foi que você enterrou os seus sonhos? Aonde foi que você desistiu daquele menino que você era, daquela menina que você achou que você ia ser alguém quando você fosse mais velho, e hoje você se encontra frustrado nessa cadeira? A verdade é que muitos de nós somos frustrados por nós mesmos, porque desistimos dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Mas posso te falar uma coisa? Lembra daquela oração que você fez ainda jovem? Lembra daquela oração que você um dia foi na igreja, ou que você na sua casa orou e falou com Deus, e Ele te deu uma resposta no seu coração, que isso seria possível, que Ele ainda ia constituir sobre a sua casa? Talvez você esteja frustrado com a pá que você enterrou os seus sonhos. Mas o Senhor Jesus já está aqui neste lugar esta manhã. E posso te falar algo importante? Ele não esqueceu das promessas que Ele fez a você. Deus não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E se Ele promete no seu coração algo, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E talvez você esteja aqui como alguém que está destruído. Talvez você entre hoje na igreja, pensando, meus sonhos são frustrados, porque eu nunca vou ser aquele cara que eu imaginava que eu era. E quem disse que não? Quem disse que não? Quem disse que a Emily não vai conquistar os sonhos dela? Quem foi que disse? Quem foi que disse que aquilo que ela desejou, que ela almejou na vida dela, não vai ser conquistado? A última palavra vem de quem, Evelyn? De quem vem a última palavra? Vem de Deus. E se Deus é fiel para prometer na sua casa algo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o sonho que você tem, então Ele mesmo, o próprio Deus, é fiel para cumprir. Porque Deus não esquece as suas promessas. Não importa onde você está, não importa a que distância você está de Deus. Talvez você queira ter determinado um dia e falou, eu vou ter uma vida com Deus. Eu quero me entregar minha vida a Deus. Eu quero ser um evangelista, eu quero ser um obreiro, um diácono na casa de Deus. Eu quero ser um pastor, uma pastora. E quem disse que você não é? Quem disse que você não pode ser? Quem disse que você não pode ser o intercessor da sua casa? A verdade é que muitas vezes nós somos aqueles que carregamos a paz para frustrar os nossos próprios sonhos. Mas a verdade é que quando nós sabemos em quem nós confiamos, então nós sabemos quem é por nós, não é, Rick? Eu queria te convidar, você, essa manhã, a pegar a sua pá espiritual, mas não para enterrar os seus sonhos, mas para ressuscitar aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu não sei na onde você paralisou, eu não sei na onde você parou. A gente, quando prepara a palavra do dia, meu irmão, a gente nem sabe quem vai vir para a igreja. Pastor, você está falando comigo, Deus está falando com você. Mas a gente, quando prepara a palavra, a gente nem sabe quem vai estar aqui. Mas Deus sabe que você ia estar aqui hoje. Ele sabia que de alguma maneira você ia estar aqui hoje. E de repente você se frustrou na sua vida por causa de alguém. Meu amado, aquele homem buscou a Jesus porque ele sabia que só em Jesus havia a resposta daquilo que ele precisava. Jesus disse no 24, então, para aqueles homens que tocavam flauta: retira-vos, porque não está, o quê? Não está o quê?
Porque não está morta a menina, mas ela... E o quê? Entende só, irmã Paula? Jesus diz assim: ei, vocês que estão aqui celebrando a morte, podem ir embora, porque ela não está morta, ela dorme. Eu queria que você pudesse colocar no seu coração aquilo que Deus tem colocado no meu. O seu casamento não está morto. O seu sonho de menino, de menina, ele não morreu. Talvez você esteja frustrado com aquilo que você tem vivido, naquilo que você se transformou. Talvez você veio para a igreja hoje frustrado com o seu relacionamento, frustrado com alguém que te machucou, frustrado com a sua vida financeira, frustrado com uma enfermidade. Jesus disse: não está morta, mas ela vive. Ela só está dormindo. E o que é o significado de dormir? O que é dormir? Estado de dormência. O que é uma dormência? Quem gostaria de falar o que é uma dormência? Um estado de dormência. Quem aqui dorme aí? Você dorme quando você acorda. Como que é? Quando você acaba de acordar, você fica meio zureta assim? Você acorda meio... né? Não sei se com vocês é assim, comigo é assim. Talvez vocês já acordam já a 200 por hora aí, meu Diego, né? Mas eu acordo assim, fico meio... né? Aí coço o olho, dá aquela espreguiçada e tal. Você está no estado de dormência, né? Você ainda não está em sã consciência. Você está dormindo, meio dormindo e meio acordado ali, né? A menina estava dormindo profundamente. E eu queria perguntar para você: como você está? Aonde você paralisou os seus sonhos? Em que dormência? Quem sabe você foi aquele que pegou a sua pá e enterrou aquilo que eram os seus sonhos. Se eu disser para você que hoje Jesus disse que os seus sonhos não estão mortos, mas eles dormem. Mas que Jesus está aqui hoje para ressuscitar aquilo que é vida, aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua história. A verdade é que nenhum de nós podemos ser frustrados por aquilo que o diabo quer, quando nós sabemos em quem nós confiamos. E em quem você tem confiado? Talvez você pensou: hoje eu só vou para a igreja, é só um culto. Hoje não é só um culto. Hoje não é só um culto. Hoje é o culto da mudança da sua história, onde Jesus entra para relevantar aquilo que eram os seus projetos. E eu não estou falando daquilo que você foi, não. Ah, pastor, mas eu fui lá um cara que é assim, eu era assim, eu vivi tudo isso. Aqui não importa o seu passado. Porque hoje, quando é culto de batismo, a gente falou sobre isso lá em cima, é de ressurreição, é de restauração, é de perdão, é de misericórdia. E hoje o Senhor vai restaurar pessoas aqui, restaurar vidas neste lugar. Vai perdoar pessoas neste lugar. E você veio aqui hoje, nem sabia que você vinha, mas você está aqui. Deus te trouxe Ele usou de alguma maneira, algum motivo Ele te deu para que você estivesse aqui hoje, para que você ouvisse essa palavra hoje. Que os seus sonhos não são frustrados, pelo contrário disso. Ele é vivo, Ele vive em você. Ele vive dentro de você, o Espírito vive em você. Você que tem sonhos, você que foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, você que recebeu o Espírito de Deus sobre você, meu amado. Você que é cheio do Espírito Santo, adormeceu, está em estado de dormência, porque achou que não, porque alguém te frustrou, porque alguém fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje, porque você confiou em alguém e a pessoa traiu a sua confiança. Mas existe um Jesus que está aqui hoje na igreja, te trouxe aqui na igreja hoje para dizer que Ele é contigo, para dizer que Ele é poderoso, que os seus sonhos não serão frustrados, porque Ele é contigo. Os seus sonhos não serão frustrados, porque você não está sozinho, mas porque Ele vive, porque Ele reina, e porque Ele reina na sua casa, Ele reina na sua história, Ele reina na sua família, Ele reina, Ele vive dentro daquilo que é o Evangelho. Meu amado, em nome de Jesus, não há frustração quando nós sabemos em quem nós cremos, quando nós temos a certeza de quem Ele é e não de quem nós somos.
Porque nós somos frustrados todos os dias, nós somos machucados todos os dias o diabo vem nos oferecer um banquete, para que nós nos afastemos da vontade de Cristo. Todos os dias Satanás nos oferta algo, para que nos distanciemos da nossa fé, daquilo que é a verdade verdadeira. Porque de que adianta frequentarmos uma igreja, se não encontrarmos a salvação no final? De que adianta você frequentar 20 anos uma igreja, meu amado, e no final ir para o inferno? Meu amado, é sobre muito mais do que você tem sido. Não se frustre naquilo que você é, mas naquilo que Deus vai te transformar essa manhã. Porque você tem sim capacidade, você não morreu, mas você dormiu por um tempo. Mas hoje o Senhor te desperta em nome de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor te desperta hoje em nome de Jesus. Você nem vinha hoje, né, meu amado, mas você veio, está aqui, e Deus está falando no seu coração, eu creio. No 25 diz assim: mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Você entendeu? Mas o quê? O que fez Jesus? O quê? Afastando. Não foi assim? Afastou o povo. Não é assim, Vicky? E ele falou, e a menina ressuscitou, levantou. Onde estão os seus sonhos, meus amados? Aonde estão os seus sonhos? Você que era jovem e ainda achava que ia ser alguém. O seu casamento é do jeito que você imaginou que era? Que ia ser, quando você era jovem? Talvez a sua resposta seja não, pastor, não é. Mas Jesus tem poder para ressuscitar os seus sonhos novamente. E fazer você ser aquilo que não somente você quer, mas aquilo que Ele quer sobre a sua história. Não importa se a sua família está destruída, meu amado. Talvez você esteja aqui, pastor, eu estou aqui, meu marido nem vem, eu nem tenho marido. Eu tinha um, mas também se foi. Eu tinha mulher, pastor, eu perdi meu casamento. Talvez esteja aqui hoje sentindo destruído por causa disso. Mas o Senhor tem poder de restituição, de levantar vidas para você. Deus tem poder para levantar e restaurar os seus sonhos, meus amados. Não importa onde eles estejam enterrados, o Senhor é aquele que ressuscita. Quando a palavra de Deus diz, eu vou vir e vou ressuscitar a todos. Jesus está dizendo que vai ressuscitar a todos, não importa onde você esteja. Ele não diz assim, eu vou ressuscitar a todos que moram no Brasil. Eu vou ressuscitar a todos que moram nos Estados Unidos. Não, imagina, tem todo mundo que ia morar lá. É ou não é? Ele diz que vai ressuscitar todos em qualquer lugar. Então não importa onde está enterrado o seu sonho. Talvez o seu sonho foi enterrado lá na sua juventude, com 20 anos. Quando você sofreu um abuso. Talvez quando você era uma criança sofreu um abuso, seu sonho enterrou lá atrás. Talvez você está aqui hoje frustrado por causa de um relacionamento que te frustrou quando você tinha 30 anos. Talvez você esteja frustrado hoje. Não importa onde você esteja. E nem a sua idade. Na verdade, o que importa para Deus é quando você entrega a Ele, quando você busca Ele. E olha, posso te falar algo interessante? Talvez a sua resposta seja, pastor, mas o problema não é eu, é meu marido. O problema é meu filho. Esse é o problema da minha casa. Quem foi buscar a Jesus não foi aquele que tinha morrido. Era aquele que sabia quem era Jesus, o pai da menina. Então hoje você vai buscar em Jesus a vida do seu marido, da sua mulher, a vida do seu filho, a vida da sua mãe, dos seus pais. Talvez o casamento dos seus pais esteja destruído. Você está aí hoje, está vivendo, só Deus sabe o que está acontecendo lá na sua casa. Mas uma só palavra e haverá vida. Talvez em algum momento da sua vida o diabo falou que você não ia conseguir, você desistiu. Talvez o diabo falou para você, olha, você é um fraco mesmo. Olha como você é, você pecou de novo, né? Você pecou de novo, e porque você pecou, então você não tem mais jeito. E talvez você esteja frustrado na sua cadeira. Porque você pensa, eu estou indo na igreja, mas eu estou ainda frustrado porque eu ainda vivo aquilo lá. Hoje o Senhor transforma essa história. Transforma a história daqueles que você ama também. Mas é necessário que você se entregue a Ele essa manhã. É necessário que você determine isso sobre a sua vida. Hoje algumas pessoas vão se batizar aqui nas águas do Senhor. Assim como muitos de nós já se batizamos. Mas batizar-se nas águas do Senhor é o quê? Uma decisão.
Assim como você que está aqui hoje, se batizou já. Naquele momento você tomou uma decisão, e hoje talvez você tenha que tomar outra decisão. Novamente, talvez a mesma, mas com uma diferença, com o Senhor no barco dessa vez. Você não é um fracassado, nem um homem, nem um lixo como as pessoas veem. Pelo contrário, todos nós temos chance de nos levantar na presença de Deus. Nós apenas dormimos. E eu queria falar com você sobre isso hoje. A palavra de Deus diz que Jesus fez um milagre naquele momento. E é muito bom ver os milagres de Jesus, não é? Se a gente for continuar lendo o texto, a gente poderia ficar aqui até a meia-noite, 1h, 2h da manhã, falando de tantos milagres de Jesus, né? E todos eles seriam maravilhosos. Mas finalizando a palavra no 26, ele diz assim: e a fama deste acontecimento, o quê? Correu por toda aquela terra. E assim encerra esse texto. Posso te falar uma coisa? Lembra do seu sonho que está frustrado? Lembra do problema que você trouxe no seu coração quando você entrou nas portas dessa igreja? O que acontecerá daqui a algum tempo é exatamente o que aconteceu na história daquele homem e daquela menina. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela cidade, porque Jesus ressuscitou o que precisava ser ressuscitado. Hoje talvez você vai entregar hoje algo na mão do Senhor. E em nome de Jesus, hoje haverá ressurreição neste lugar. De sonhos que foram enterrados, porque espiritualmente você desejou que assim fosse, porque você achou que você não era nada. Ah, pá, que você usou para frustrar os seus sonhos. Você não vai carregar mais, porque você não precisa. Você não precisa desta pá, porque você tem um Deus que ressuscita os seus sonhos, mesmo eles enterrados. Tati, pode jogar para fora para mim, por favor? Nós não vamos precisar mais dela. Vem cá. Nós não vamos precisar mais da pá que nós usamos para nos enterrar. Pode jogar fora para mim? Ninguém aqui na igreja vai usar essa pá espiritual para enterrar os seus sonhos. O diabo foi embora com a pá. E ninguém pode frustrar aquilo que Deus tem para você. Porque os sonhos de Deus vão além dos nossos sonhos. E aquilo que Deus te prometeu um dia vai ser cumprido, porque Ele é fiel em todas as coisas. E a frustração cairá por terra em nome de Jesus Cristo. E aquilo que hoje te paralisou, hoje correntes serão quebradas nesse lugar através da oração em nome de Jesus Cristo. Eu queria te convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, saiu da sua casa, nem sabia o que Deus tinha para você. Quem sabe você está entristecido por coisas que tem vivido. Talvez esteja frustrado com aquilo que tem acontecido.